Olá, bem-vindos ao nosso vídeo de prática, que não vai ter muita prática, mas tá dentro da temática de prática, onde a gente vai ver a nossa questão de aquisição de dados. Então, o que que a gente vai ver, na verdade, ao longo desses 3 vídeos, provavelmente? Nesse primeiro, aquisição de dados, tá? E como conectar o Arduino ao MATLAB. Como a gente não tem a parte prática presencial, eu vou mostrar e vou fazer perguntas sobre o que eu falei. Do tipo, é possível conectar? Né? Eu preciso de alguma coisa especial? Né? Como que eu faço? Então, eu vou fazer perguntas para vocês, pelo menos, terem a ideia, saberem o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tá? Tranquilos? E a gente vai ter um segundo vídeo, onde eu vou falar de identificação de sistemas, e um terceiro com algumas coisas extras. Então, provavelmente vai ser isso aqui. Vai capaz de ter o mesmo tanto de vídeo da parte teórica que a gente vai ter com a parte prática, tá? Então, se preparem, que vai ser meio longo. Bom, por que que falar de aquisição de dados? Quando a gente vai ver essa parte do conteúdo, a gente repara que dá para identificar, né? Já vimos algumas formas de identificar os nossos sistemas, mas muitas vezes a gente esquece como fazer isso na prática, né? Como que a gente pega e vai levantar algum parâmetro do sistema? Como que a gente vai controlar um sistema? Ou como que a gente vai adquirir dados gerados por esse sistema, que é o principal? Então, eu dou essa noção, tá? Mas isso aqui daria para fazer, cada vídeo desse dá para fazer uma disciplina inteira, para vocês terem ideia. Então é só uma pincelada, é só para vocês saberem, né, o que que existe, o que que dá para fazer. É um resuminho, é uma palestra sobre o assunto, praticamente. Tá? Então vamos dizer que a gente está lá na nossa planta, né? A gente tem, né, uma planta real aqui, vamos dizer. A gente até tem alguma coisa para botar referência ali, né? E a gente quer fazer a realimentação. Tá, quando a gente faz a realimentação, o que a gente está fazendo é pegar o sinal de saída usando um sensor, que pode ter um modelo, e pegando essa informação e comparar com a entrada. Então é isso que a gente acaba fazendo. Quando a gente quer adquirir dados, principalmente para levantar alguma informação, é justamente colocar sensores, né, para capturar essa informação da nossa planta. E não é simplesmente colocar um sensor. Né? Não é tão simples quanto ir lá fisicamente, coloquei e pronto, está funcionando. Não. A gente tem várias técnicas, várias coisas, vários conhecimentos que a gente tem né, de aplicar e de tomar cuidado. Então, a mesma coisa serve quando a gente quer adquirir dados. Tá? Por quê? A gente, vamos dizer que a nossa planta está ali funcionando e a gente quer coletar dados dela, né? Vamos dizer que é uma planta térmica, sei lá, alguma coisa. A gente não tem como mexer, ela está lá operando, a gente quer levantar os dados. Então, a gente vai lá, faz um puxadinho, um gato lá na informação do sensor. E o que que a gente vai fazer? Vai jogar, né? Vai acontecer isso aqui. A gente vai pegar do sensor e vai jogar para um dispositivo de aquisição de dados. Tá? Esse dispositivo de aquisição de dados, dependendo da precisão, dependendo dos recursos, pode custar alguns milhares de reais. É uma placa dedicada, né, a fazer isso. Então, ela vai operar com grandes frequências, vai ter eliminação de ruído, vai fazer milhões de coisas, vai adquirir de várias portas ao mesmo tempo, de vários lugares, vários sensores ao mesmo tempo. Então, é tipo um tiro de canhão, né? Tu que às vezes quer coletar uma informação ali de velocidade do nosso, vamos dizer que é o de um motor, e tu vai lá e usa um equipamento que custa alguns milhares. Não precisa fazer isso, tá? Esse sistema também ele pode estar conectado com o teu computador
diretamente, pode ser uma placa mesmo, como se fosse uma placa de vídeo espetada, ou pode ser um dispositivo que se comunica via rede. Tá? Ou pode ser coisas muito mais simples, como um Arduino. Tá? Então a gente pode usar o Arduino para fazer essa parte de aquisição de dados. O que ele vai precisar fazer? Ele vai pegar esse sinal, ele vai condicionar, ele vai preparar esse sinal, por exemplo, aplicar um filtro, não sei, fazer algum cálculo, fazer média móvel, pode ser várias coisas que pode fazer aqui nessa parte de condicionamento de sinais. Em seguida, tá, os nossos sistemas hoje são todos digitais, então eu tenho que fazer uma conversão de analógico para digital. Então aqui eu posso ter um outro problema, tá? Porque eu vou ter saber qual que é o meu período de amostragem. Para quem já fez sinais 2 ou algumas outras disciplinas já deve ter tido uma noção sobre isso. Mas a gente tem que saber justamente passar para o tempo discreto, porque as informações vão ser coletadas digitalmente de tempos em tempos. Às vezes é um tempo tão pequeno que a gente até pode fazer uma abstração e considerar que é contínuo. Depois a gente vai ver isso. Mas, né, a grosso modo, a gente sempre vai ter que fazer a discretização. A gente vai ter que fazer uma quantificação e uma discretização desse sinal. A gente também não vai ter valores de intensidades em toda a faixa contínua. A gente vai usar, sei lá, 2 casas decimais, 5 casas decimais, mas ainda assim a gente não vai ter todas as informações. Então a gente vai ter sempre depender dessas casas decimais. Então tudo isso está envolvido na aquisição de sinais, não é uma coisa trivial. A gente também vai depender do drive, do software que está no computador para fazer esse tipo de análise. Né? Isso tudo só para obter, né? Só para coletar os dados, adquirir os dados. Então é só um caminho. A gente nem está cogitando aqui controlar alguma coisa, é só pegar os dados, guardar, para depois a gente fazer algum tipo de tratamento, fazer alguma manipulação com esses dados. Né? Por quê? Porque se a gente souber o que a gente está aplicando na entrada e tiver esses dados de saída, a gente consegue levantar justamente o modelo da nossa planta. Então, isso pode ser para isso. Pode ser que eu estou coletando só para monitorar. Pode ser também. Pode ser que eu esteja coletando para controlar. Pode ser. Pode ser um monte de coisa. Pode ser tudo e pode ser nada. Né? Então, né, como eu falei para vocês, ó, vem do sistema físico, o transdutor do sensor, né, às vezes não vai pegar bonitinho como a gente acha que ele está pegando, então a gente vai ter que fazer um condicionamento, uma filtragem desse sinal para ele ficar mais ou menos parecido. A gente vai ter que quantizar, né, em grandezas aqui, e a gente vai ter de discretizar esse sinal. Tá? Então a gente tem tudo isso, a gente vai ter esses saltos de valores, de intensidade, e a gente ainda vai ter o tempo de amostragem adequado para coletar esses dados. E aí sim, né, vai para o computador. E aí aqui a gente tem algumas variações. Tem, por exemplo, placas, ou por exemplo o Arduino. O Arduino ele vai pegar, né, desde da informação, né, ele vai pegar aqui, vai estar o sensor, ele vai estar conectado com o Arduino, tá? E aí essa informação ela passa por um condicionamento, ele já faz a conversão e aí ele manda para o computador, então é separado. Em outros casos, a gente vai ter um outro equipamento fazendo o acondicionamento do sinal e só depois no computador que vai fazer a conversão, ou na placa vai fazer a conversão. Então a gente pode ter aqui variações do dispositivo físico, qual que é a função dele. Tá? Então, para nosso caso, a gente vai considerar o do Arduino, que praticamente ele faz tudo e manda essa informação via serial para o computador, via USB, e fechou. Né? Para a gente é o caso mais simples, resolve na nossa vida acadêmica boa parte dos nossos problemas. Então, a grosso modo, o que a gente tem aqui na esquerda? Por exemplo, vamos dizer que a nossa planta é controlar a velocidade de um motor. Então, a gente vai aplicar uma tensão,
né? E a gente vai medir velocidade. Então, nossa função de transferência seria em razão da velocidade pela tensão, né? Seria o que representa essa relação. A gente, nosso atuador aqui geralmente é justamente nessa parte aqui, é um drive que gera, né, a corrente e a tensão necessária para acionar aquele motor, e a gente vai controlar isso pelo Arduino. A gente pode ter um encoder que vai estar medindo, né, a rotação, quantos pulsos deu nesse... à medida que vai rodando um disco cheio de furo, né, vai passando no meio desse encoder e vai contando quantos pulsos deu e joga essa informação de volta para o Arduino. Então, o Arduino que vai coletar esse dado, vai fazer as transformações necessárias, e aí eu posso jogar para o computador apenas para mostrar, posso jogar para o computador decidir, ou posso controlar tudo dentro do Arduino e já ter uma lei de controle aqui que vai me jogar as informações no atuador. Posso estar recebendo a minha referência do computador e jogar para o Arduino. Posso ter minha referência no Arduino. Então, tem várias coisas. E aqui no sensor, eu posso estar coletando essas informações, como eu falei para vocês, né? Tem um data logger lá, um sistema de aquisição de dados, e está coletando esses dados também, né? De forma paralela. Poderia estar fazendo tudo isso. O trabalho da disciplina, tá, que geralmente eu passo, é justamente isso aqui, ó. O Arduino, ele pega os pulsos, né, ele colhe a informação do sensor, joga num comparador interno. Essa referência pode estar vindo de fora ou está vindo aqui interno, né, através da própria programação. Vai passar por um controle, que a gente vai usar o controle contínuo, mas a gente vai ver o algoritmo dele de forma discreta, né? Por isso que, na verdade, o melhor seria pegar o nosso projeto do contínuo, transformar para discreto e aí sim, né, fazer as adaptações, as análises do discreto e aí, né, continuar. Mas enfim, aí é outro assunto para outro momento. A geração do PWM, e aí a gente tem a plaquinha, né, atuando direto lá no motor, né, fazendo condicionamento, ela serve de atuador nesse motor, e o nosso encoder fazendo a leitura e jogando essa informação de volta. Então, o nosso sistema, que a gente vê aqueles sisteminhas, os bloquinhos, pode ser isso. Então, é um aspecto mais real, né, mais prático do que a gente está vendo. Notem que aquelas abstrações, o que é controlador, o que é planta, fica mais difícil de entender quando está trabalhando no real. Porque se a gente pegar aqui a nosso G do controlador, ele está aqui no programado, né? Ele está aqui. Já a nossa planta está do lado de fora. Ele é um sistema real. Então é complicado, mas nem sempre a gente consegue juntar. É que eu falei, às vezes a gente tem que combinar os blocos para fazer análise, às vezes não consegue. Esse é um caso. A gente não consegue. E ainda é pior, porque a gente vai ter aqui as conversões de digital para analógico, né? E isso pode também dar algum problema aqui no meio do caminho. Então tem um monte de coisa aqui que pode acontecer. São os detalhes da vida, né? Quando a gente sai da parte teórica e vai para a parte real, começa a surgir todos esses problemas. Mas a gente vai lidando um a um ao longo da disciplina, assim espero. Então, resumindo isso que eu falei, né? A gente vai precisar ou de uma placa dedicada, que geralmente é o pessoal que não é da área faz, pegar uma placa dessas caras que já fazem tudo isso, ou a gente usa os nossos conhecimentos de eletrônica para coletar esses dados, né, com o que a gente tem. E essa era a proposta. E aí, o que a gente pode fazer? Né? O que a gente tem que cuidar? A gente tem... sempre a gente pode complicar mais adicionando, por exemplo, rede, adicionando atrasos, ruídos, né, que seriam as perturbações. A gente pode ter imprecisões no nosso modelo em relação ao real. Então, tudo isso está envolvido quando a gente está falando
em aquisição de dados reais. Tá? Então, a gente sempre tem que ficar de olho para ver o que está afetando a nossa aquisição de dados. E essa parte de aquisição de dados, ela é fundamental para identificação de sistemas. Então, se eu passar uma caixa preta, um sistema dentro de uma caixa, só der a conexão de saída e de entrada, e pedir para vocês identificar, vocês vão ter de fazer essa aquisição de dados. Vocês vão ter de aplicar uma entrada, né, saber que é entrada em cada momento, monitorar, adquirir o dado dessa entrada, adquirir o dado dessa saída, jogar isso para um computador, né, armazenar isso em arquivo ou no MATLAB, por exemplo, e usar técnicas para identificar, achar o modelo que relaciona essa entrada com essa saída. Só que não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque a gente tem que saber escolher a entrada, tem que cuidar a parte de frequência, tem que cuidar a parte de amostragem, tem que cuidar desses aspectos. Então, é uma disciplina inteira. Então, a gente só vê uma noção aqui para vocês lidarem com isso de uns exemplos mais simples, ok? Então, é justamente o que eu falei. A gente pode usar para identificar um sistema que a gente não conhece. A entrada a gente geralmente pode escolher, porque a gente quer, né, a gente está controlando ali o sistema. Não é sempre, porque às vezes a gente tem que identificar um sistema com ele em operação. Então, a gente não pode controlar a entrada. A gente tem que deixar a entrada operando no normal do sistema. E a saída, né, a gente tem que pegar todas as informações de saída. Na verdade, não só da saída, né? Às vezes a gente controla a entrada, se a gente não controlar a entrada, a gente também tem que coletar esses dados aqui da entrada. Então a gente tem que pegar todos, né? Gonna catch them all, né? Tem que pegar todo mundo. Todas as informações que forem úteis aqui para a gente vai ter que pegar e jogar para o computador. Bom, e um jeito de fazer isso é usar o Arduino e o MATLAB. Por que usar o MATLAB? Porque o Arduino por si só ele não é simples de coletar os coletar, ele coleta, mas analisar e processar não é fácil fazer isso no Arduino. Então o que a gente faz? A gente coleta, né, pega esse dado, faz essas conversões e joga para o MATLAB fazer o resto. Dá para fazer isso. Então esse é um jeito tranquilo, né, bem fácil de fazer. Só que tudo tem um porém, né? Dá para fazer, é tranquilo, só que não na versão online. Por isso eu não vou pedir para vocês fazerem, tá? Mas quem tiver em casa o Arduino e tiver em casa o MATLAB licenciado, a gente pode fazer, tá? Licenciado com todas as toolbox, todas as coisas, né? Pagou lá a fortuna, tudo certo, tudo funcionando, dá para fazer. Como que a gente faz? No MATLAB, ele tem escondido aqui no addons, tá? Essa parte aqui de Get Hardware Support, tá? Aí vocês vão lá, uma que eu sei que está funcionando, pelo menos para mim, essa aqui do MATLAB Support Package, tá? MATLAB Support Package for Arduino Hardware, tá? Cuidado para não confundir com a de Simulink, tá? A de Simulink eu não consegui fazer funcionar para o Nano, tá? Eu consegui fazer funcionar para o Nano só o do MATLAB. Então, se alguém tiver aí, tiver o Arduino Nano, com o do MATLAB deve funcionar. Pelo menos aqui funciona. Okay? Então, considerando que você já instalar, já sabe mexer no Arduino e tudo mais, né? Então, para acessar essa página aqui, vocês precisam ter a conta no MathWorks, lá, que é a página do MATLAB lá de dúvidas. E a que vocês usam, inclusive, para ter a versão online, o MATLAB Online, é aquela mesma conta. Então, vocês vão precisar fazer o login nessa conta, né, para conseguir acessar essa página e instalar essa toolbox, tá? Toolbox não, esse aplicativo que eles chamam, né? Inclusive, se vocês se perderem depois, não achar a parte de configuração, é esse mesmo passo. Entra no addons, get hardware,
vai na que vocês instalaram e vai entrar aqui no Manage. Tá? E depois vai aparecer a listinha. É o jeito mais fácil e prático de entrar nesse menu. Bom, o Arduino, tá? Por que que eu acabo usando o Nano? Ele é menorzinho, compacto, né? Mais barato do que os outros. Da China, na época, antes do dólar aumentar, estava em torno aí de uns R$ 8, né? 8, R$ 10 comprando em lote. Então saiu muito barato. Então eu tinha aqui para vários, para todos os alunos da disciplina. Ainda tenho, na verdade, né? Ele faz toda essa parte de conversão analógica digital, a gente consegue atuar, né, fazer a atuação do sinal geral, sinal PWM, por exemplo. Tá? O importante, se vocês quiserem testar isso com o MATLAB antes, testem se a programação normal está funcionando no computador de vocês. Tá? Então, tem de ir lá na página do Arduino, instala a IDE, seleciona a placa, tenta gravar alguma coisa e ver se está funcionando. Por que que tem que fazer isso antes? Para ter certeza que o drive de gravação, o drive de comunicação do Arduino está funcionando. Porque essa biblioteca do MATLAB com Arduino às vezes é meio instável. E aí tu tem que sair caçando onde está o erro. Então, a primeira coisa é ter certeza que tua placa comunica com o teu computador, independente do MATLAB. Aí fez isso, foi lá, checou? Ok, então funciona. Não vou entrar aqui no aspecto do Arduino, porque isso aqui é outra disciplina, nem disciplina, né? Outro conteúdo, outra coisa. Mas quem quiser ir atrás, busca alguns tutoriais sobre Arduino, consegue, né, explorar um pouco mais. Mas enfim, isso aqui fecha a ideia do Arduino. Né? O Arduino é não é que ele seja um microcontrolador, ele contém um microcontrolador, né, da família do Atmel. Então, ele já faz todas essas adaptações. Ele tem a comunicação USB com serial, né? Inclusive, se for da China, vocês vão ter que instalar um drive chamado, acho que é CH340, tá? Que é justamente o drive genérico da China de comunicação, de conversão de comunicação serial para USB, USB serial, tá? Deixa eu até escrever isso aqui mais bonitinho. CH340. Isso, tá? Que isso, boa parte dos erros também é por falta desse drive. Enfim, isso fecha a ideia do que dispositivo que a gente usa de interface, tá? Feito esse teste, instalada a biblioteca, o aplicativo no MATLAB, já testado o Arduino, sabe que ele está funcionando, tá? Vocês podem entrar, como eu falei, naquele Manage, vocês vão entrar nessa tela aqui no Manage, vocês vão entrar nessa tela aqui que vai ter a listagem dos hardwares, dos drives, né, dos hardwares instalados. Vão nessa engrenagem aqui, e aí ele vai configurar, né, a plaquinha de vocês. Então, vocês podem habilitar a instalação se for a primeira vez, para ter certeza. Vai em Next, tá? Testem, né? Fala, quer testar? Quero testar via USB, E aqui, na questão de selecionar a placa, tem uma pegadinha. Ele tem a opção do Nano, mas curiosamente não funciona muitas vezes selecionar o Nano. Funciona selecionar o Mini Pro 5 volts, tá? Então, quem estiver acompanhando, anota aí o Mini Pro, alguma coisa 5 volts, tá? Esse aí vai funcionar, por incrível que pareça. A COM, aqui é a porta que o USB está aparecendo, então na hora que vocês ligarem ali, vocês podem ver no gerenciador de dispositivos qual que é a COM, que é aquela USB apareceu, ou na ideia do Arduino. Esses aqui vocês não precisam marcar, porque a gente não vai usar nada dessas bibliotecas, mas se vocês forem usar, vocês poderiam, tá? E programar. E aí, se funcionar, vai ser até meio rápido, ele vai conseguir testar e programar o Arduino, né? Botar tipo um código lá que vai conversar com o MATLAB.
Se não funcionar, ele vai ficar ali 1, 2 minutos processando e vai dizer que não conseguiu. Então aí pode ser um dos problemas que eu falei. Pode ser o drive, pode ser o Arduino, pode ser que vocês selecionaram a placa errada, pode ser que a COM que vocês selecionaram está errada, pode ser que o Arduino esteja queimado, pode ser o computador queimado, pode ser que vocês não conectaram cabo, pode ser milhões de coisas, tá? Então fica aí uma lista de sugestões de coisas para vocês averiguarem caso dê problema. Então, para fazer os testes, tá? Para mostrar para vocês como funciona essa comunicação, peguei aqui o nano, tá? Ele não está numa escala de nanômetro, tá? Ele sabe Deus porque ele botaram o nome de nano, é pequenininho, mas não é tão pequenininho, tá? Botei aqui o LED e botei um potenciômetro para simular um sensor, tá? Para justamente fazer a divisão de tensão e essa divisão de tensão servir de referência para uma das portas do Arduino. Ok, então as portas analógicas elas fazem leitura dos nossos sensores, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça, mas acho que são 8 bits, se eu não me engano, tá? Consegue representar de 0 a 5 volts em 8 bits. Eu não lembro agora se é 8 ou 10 ou é 12, mas se eu não me engano é 8. Portas, as digitais, a gente consegue, algumas, né, na verdade, se eu não me engano, as que tem os tiozinhos aqui, são as que conseguem gerar o PWM, tá? Se eu não estou enganado. Ou são todas e essas são as preferenciais. Também é uma boa questão para depois passar mais detalhes para vocês. Mas enfim, eu uso aqui, por exemplo, a 6, né, dá para usar 6, e alimentei então esse potenciômetro, né, com 5 volts, aterrei a outra ponta e no meio me sai justamente a divisão, né, desses valores e eu jogo na porta analógica. Então eu estou usando o potenciômetro como um sensor e atuando no LED, né, com o PWM. Então quanto maior o PWM, mais forte vai ficar o LED. Se eu deixar o PWM zerado, o LED vai apagar. Quais são os comandos, tá, para fazer isso? Na verdade é bem simples. A gente vai criar isso aqui, tá? Só que agora não vai ser mais nano, vai ser o nome que vocês botarem lá, certinho como está escrito. Se eu não me engano, eu tenho mais para frente com o nome certo, Mini Pro alguma coisa, 5 volts, tá? Vocês vão escrever exatamente do jeito que estava quando vocês selecionaram. Vão escolher a COM correta e simplesmente vão botar esse comando e escrever já os comandos que vocês querem fazer. Então vocês vão escrever uma tensão de PWM, né? Vão escrever um valor no Arduino A, tá? Nessa porta D9 e o valor que vocês querem escrever. Se eu quero fazer a leitura, tá? Isso aqui eu só preciso fazer uma vez quando o código executa, tá? É só a primeira vez, como se fosse uma inicialização. Então, se eu vou escrever de novo o código, eu tenho que fazer isso aqui. Então, a mesma coisa, eu vou escrever aqui o nome do Arduino lá, Mini Pro alguma coisa, botar a COM aqui, a minha geralmente é 3, por exemplo, tá? E eu vou botar o Read Voltage, tá? Então, seleciono qual Arduino, qual que é a configuração do Arduino onde eu vou ler e qual que é a porta que eu quero ler. E ele já vai me jogar nessa variável esse valor. Então é bem fácil. Vocês estão vendo que é uma linha. Na verdade é uma linha de configuração e depois é uma linha para fazer as coisas. E olha que tranquilo que é. Não tem que fazer muita coisa. Então, o que eu posso fazer? Que é justamente o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu posso dar o read do potenciômetro e dar o write no LED. Então, à medida que eu giro o potenciômetro, eu estou atuando e escrevendo no LED aquele mesmo valor que eu estou lendo. Tá? Então, eu leio alguma coisa e atuo essa mesma coisa no LED.
E aí eu ponho isso num loop e fico fazendo e fico mostrando graficamente o que acontece. Tá? Então, isso aqui é uma maravilha. É legal para mostrar para vocês que dá para fazer essa coleta quando é uma coleta mais simples. Né? A gente precisa monitorar um sensor. Só monitorar, coletar os dados ao longo do tempo. Dá para fazer isso aí. Coisa simples. Então vamos lá. Como que é o código que eu montei para mostrar para vocês? Tá, beleza. Clear, close, CLC, né? Limpar variáveis, fechar gráficos, limpar a linha de comando. Vou lá e configuro, né, o meu Arduino. Então, o A, uma variável qualquer, a com que ele está e o nome que eu falei para vocês. Então, Pro Mini 328 underline 5 volts. Provavelmente tem que ser com essas maiúsculas e minúsculas, tá? Criei aqui um tempo de simulação, tá? Setei aqui uma condição inicial, aqui é só de configuração das minhas variáveis, e a configuração do gráfico. E aí o que eu vou fazer ao longo do código? Eu vou justamente ler essa tensão e em seguida eu vou gravar essa tensão. Né? Gravar essa tensão não, é gravar esse valor que eu li de tensão no meu LED e só. E aí vai seguindo e eu vou mostrar para vocês o que acontece. Tá? Então eu vou, enquanto o vídeo começa, vou apagar aqui essas anotações. Então, olhem, a princípio não está fazendo nada, né? É o nosso Arduino ali com potenciômetro, eu giro, não acontece nada. Tá? Então vou lá, né? Tá na protoboard ali bonitinho, montado, não tá as mil maravilhas, mas tá suficiente para mostrar para vocês. Vou lá, ponho para rodar o MATLAB, ponho para rodar esse código, e o que vai acontecer? Vai já abrir o gráfico, só que abre na outra tela, eu arrasto aqui para vocês, e ele está me mostrando aqui um valor ao longo do tempo num gráfico. Eu giro o potenciômetro, olha lá, como está mudando o valor tensão, olha só como que muda rapidamente, eu estou conseguindo coletar os dados. Não é mágica? Então, olha só, eu coletei o dado da tensão e olhem que, né, o LED, ele acende e apaga. Se vocês perderam esse momento, voltem um pouquinho no vídeo e vocês vão ver que o LED está acendendo e apagando, né, justamente quando eu chego numa ponta ou na outra, ele fica mais brilhoso. E olha só, eu estou coletando os dados e aqui podia ser justamente, eu poderia estar atuando no meu sistema e estar coletando o dado ao mesmo tempo. Então com o Arduino eu consigo fazer as duas coisas. Mágica, né? Então, como eu falei, agora com a pandemia a gente não está podendo fazer isso, né? Infelizmente. Mas, e por causa disso, eu não vou estar exigindo que vocês façam essa conexão. A gente faz em laboratório. No entanto, é importante que vocês saibam que dá para fazer. Tá? Não é difícil, não é impossível. Tá? Muito menos impossível. Né? Se já não é difícil, não é impossível. E o que eu vou pedir para vocês é só um questionário para vocês, né, baseado nesse vídeo, né, para vocês responderem em relação a essa parte da prática. Tá? Então, nada muito complicado, coisa simples. Tá? A nossa prática dessa prática é mais teórica, né? Só para vocês terem essas noções das coisas reais, né, que a gente pode fazer com esses conhecimentos. E aí a gente continua essa parte, né? Vamos dizer, a gente já coletou os dados, tem as coisas, agora a gente precisa fazer a identificação de um sistema. E aí eu vou mostrar no próximo vídeo como a gente faz isso.